Olá, seja bem-vindo ao programa Empreender Tecnologia, que começa agora aqui pela sua TV Unifev. Canal 55, nosso canal analógico, e também canal 53.1, nosso canal digital. Uma semana se passou e mais uma vez estamos nos encontrando no programa. Sempre o programa com o objetivo de levar você até as fronteiras do conhecimento. Para isso, hoje, nós temos uma satisfação muito grande de estar recebendo aqui no laboratório dos cursos de comunicação da Unifev, o Labim, o professor mestre Anderson Bensal Indalécio. Ele é mestre em Educação pela Federal de São Carlos, UFSCar, licenciado em Educação Física e Pedagogia, graduado em Filosofia, possui especialização em Planejamento e Implementação e também Gestão de EAD pela Universidade Federal Fluminense. Em mídias na educação, também é especialista pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em metodologia do ensino fundamental pela Universidade Federal de Goiás. Integra o grupo de estudos do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Escola de Vygotsky. Ele é vinculado à Universidade Federal de São Carlos. É docente da Unifev, assessor pedagógico junto à Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga, atua como palestrante em eventos de formação de professores e é fundador de um blog, o blog fundador e gestor do mundonativo-digital.com e autor de um livro que é o tema do nosso bate-papo de hoje, Reflexões sobre Educar em um Mundo Nativo Digital. Anderson, seja bem-vindo, já andou bastante pelo Brasil estudando, né? E hoje nos dá a satisfação de estar presente com a gente aqui no programa Empreender Tecnologias. Eu queria agradecer a sua presença e, ao mesmo tempo, começar com uma pergunta, né? Esse livro que você trouxe, inclusive, para nos mostrar um pouco o tema, Reflexões sobre Educar em um Mundo Nativo Digital, é um livro digital, é um e-book. Exato. É um prazer estar aqui, Ramon. Muito obrigado pelo convite. Exatamente. O livro é um e-book. A intenção era compartilhar saberes, né? Se a gente fizesse um livro físico, analógico, né, a gente às vezes restringia a venda somente do livro. Então a intenção foi fazer um livro digital, compartilhar ele gratuitamente por meio do blog. Então as pessoas do mundo inteiro podem baixar ele em formato PDF e ter acesso à leitura. Eu acho que essa questão tecnológica ajuda muito a gente nesse poder de compartilhar saberes de uma forma imediata, né? Claro, claro. E o interessante de você ter associado o livro ao blog é que as pessoas acabam também frequentando um espaço de diálogo, né, de discussão sobre esse tema, não é isso? Exatamente. A criação do blog surgiu quando eu estava finalizando o curso de mestrado na UFSCar e Sim. Eu investiguei sobre as novas tecnologias, né, utilizadas na escola. Percebi, por meio das pesquisas, que muitos professores têm dificuldade ainda para utilizar a tecnologia, mesmo tendo vários recursos a seu dispor para utilizar, sofrem ainda uma questão formativa, não se sentem preparados para utilizar. Senti a necessidade de compartilhar conhecimentos por meio do blog, né? Então criei o blog faz um ano, é um sucesso de acessos, são em média 5 mil a 10 mil acessos diários, né, do Brasil todo. Lá eu compartilho instrumentos, né, reflexões sobre a questão de como utilizar a ferramenta a seu favor, mas também compartilho instrumentos, ferramentas que são gratuitas, estão disponíveis na rede, na internet. O professor pode fazer uso e incrementar, né, aumentar a qualidade do seu fazer pedagógico nas escolas. Muito bacana. Agora, eu acredito que também para a gente poder contextualizar melhor o tema para o nosso telespectador da TV Unifev, é importante falar qual o significado, qual o conceito de mundo nativo digital. Sim. O termo nativo digital surgiu em 2001 com um artigo publicado pelo americano Mark Prensky, um norte-americano estudioso da área educacional. Ele escreveu um artigo muito instigante que ele separou, né, a questão dos imigrantes digitais, ou seja,
indivíduos nascidos antes da década de 80. A década de 80 foi marcada pelo início da popularização da tecnologia. A televisão começou a chegar de uma forma mais rápida aos lares. Depois, o computador, na década de 90, se popularizou, a internet. Então, a década de 90 foi um divisor de águas. Claro. Prensky fala que quem nasceu antes da década de 80 é um imigrante digital, ou seja, ele se apropriou da tecnologia, mas ele tem uma percepção e uma linguagem, um diálogo com a tecnologia, com os instrumentos da tecnologia, muito diferente de quem nasceu da década de 80 para cá. Então, os nativos digitais, né, ele utiliza esse termo, nasceram dentro desse contexto informacional diferenciado. Então, por isso que ele utilizou uma analogia, né, de imigrante, nativo, para falar, distinguir dois mundos, né? Dividido aí pela a imersão da tecnologia, o mundo as tecnologias se tornarem mais acessíveis para as pessoas, para a sociedade. Claro. E esses nativos digitais, eles têm uma familiaridade muito maior com toda essa parafernália, todos esses dispositivos, né, e todas essas possibilidades, aplicativos que existem, né? Perfeito. Os que migraram têm que fazer um profundo estudo, esforço e aprendizado. Exatamente. Mas os nativos já têm maior familiaridade. Com certeza. É o que o primeiro capítulo do meu livro trata. Eu distingo lá as 5 gerações que estão hoje presentes na escola. Os baby boomers, nascidos ali após a Segunda Guerra Mundial, pessoal ainda que está na escola, né, está no período aí final de carreira. Tem a geração X também, nascidos entre 60 e 80. Né? São professores, estão presentes na escola, e esses são os imigrantes digitais. Depois nós temos as gerações que compõem os nativos digitais. Os nascidos de 80 a 2000, que é a geração Y. Sim. Os nascidos de 2000 a 2010, que é a geração Z, nossos alunos, os adolescentes agora. Sim. E a geração Alpha, que é a nova geração aí que nasceu de 2010 para cá, que é a geração que interage com o touchscreen, que está... essa definição de geração é quais instrumentos estavam acessíveis, né, em determinado tempo e na formação desses indivíduos. A geração Y, a primeira geração de nativos, ela estava mais inserida no contexto da televisão, depois com o computador. A geração Z já nasceu no contexto da Web 2.0, a internet mais veloz. Sim. E a geração Alpha são as crianças aí que estão interagindo com a tecnologia de uma forma muito mais interativa. Aplicativos, tela sensível ao toque, né, e jogos, games. Então, essa linguagem, desde cedo, muda comportamento, muda a percepção, muda a ansiedade em relação ao acesso à informação. E esse contexto todo está presente na escola hoje, e é um desafio para a escola. Sem dúvida. Nós vamos falar mais sobre isso, que é o principal do nosso tema, né? Mas quais as principais modificações que você observa está ocorrendo na nossa sociedade contemporânea em virtude do contato dos indivíduos, dos jovens, dos adultos com novas tecnologias de informação e comunicação? Sim. A primeira grande modificação que as novas tecnologias de informação e comunicação trouxeram foi o próprio armazenamento e o acesso a informações. Né? Pesquisas mostram que, se a gente pensar num volume de informação que foi criada pela humanidade, pelo homem, desde os primórdios, desde os desenhos lá nas cavernas, até o ano de 2003, tudo que o homem criou de informação e registrou de alguma forma, livros, revistas, tudo armazenado em formato analógico. Hoje, a mesma quantidade é produzida a cada 2 dias, se a gente pensar em volume. Mas a diferença é que é produzida a cada 2 dias no formato digital. Né? Então, os recursos hoje propiciam eu produzir informação, compartilhar informação de uma forma muito mais facilitada. E é bom pautar que informação e conhecimento são coisas diferentes. Né? Sim. Se eu tirar uma foto, uma selfie e postar no meu Facebook, é uma informação que eu compartilhei. Uhum. Isso não quer dizer que é um conhecimento profundo, científico. Né? Então, essa questão da informação, as pessoas estão produzindo muita informação hoje. E isso, às vezes, pode ser um risco, né? Esse turbilhão de informações que está chegando à criança, ao jovem. Né? Então, isso está trazendo modificações de comportamento. E esse jovem, essa criança vai para dentro da escola e lá ele encontra um outro contexto, diferente do que ele encontra na tela do celular dele, do tablet ou na frente de televisão, do computador. Claro, claro.
E se a gente observar, existe um efeito progressivo, né? Essa quantidade de informações que os jovens e até os adultos também vão recebendo, antigamente ocorria num espaço de tempo muito maior. Então dava tempo de você analisar, corrigir, contextualizar a informação. Exato. Hoje as pessoas digerem tudo, às vezes até como se fossem verdades. Exatamente. Né? E não tem o tempo da reflexão, o tempo de digerir apropriadamente a informação. Perfeito. Bom, como tais modificações estão afetando melhor o modo que os jovens interagem com o mundo e com a informação? Já que a gente entrou no assunto. Sim. Existem algumas pesquisas da área da psicologia que está analisando, né, comportamento e também o cérebro dos indivíduos, dos jovens, né? Existe um autor chamado Flynn, né? Ele até criou um termo chamado efeito Flynn. Ele diz que cada nova geração, que hoje até mesmo há uma diminuição no tempo de caracterização de cada geração. Antes, cada geração era um intervalo de 25 anos. Hoje a gente já passou para 7. Por quê? Por própria interação desses grupos de indivíduos com a tecnologia está mudando o comportamento. Então, os estudiosos da área das gerações, né, definem, começou a diminuir esse intervalo, exatamente por essa questão. O efeito Flynn, ele diz que a cada nova geração há um incremento de 10 a 20 pontos no nível de QI dos indivíduos. O que significa isso? As pessoas estão tendo muito mais acesso à informação, a estímulos tanto visuais, auditivos, isso está trazendo modificações na fisiologia do cérebro, inclusive, e tornando o cérebro mais capaz. Mas ele faz uma ponderação, não é que as pessoas estão se tornando mais sábias. Sim. Os cérebros estão tornando mais competentes, né? Isso é uma vantagem, óbvio, mas é importante saber, né, que jovens e crianças, né, que estão tendo esse efeito, tendo um cérebro mais estimulado, mais capaz, para onde essa inteligência está sendo direcionada. Claro, sem né? dúvida. Então essa é uma das questões. Uma outra questão também é um termo que o Marshall McLuhan, um autor que eu cito no livro também, ele fala em seu livro Entendendo a Mídia, que ele utiliza um termo lassidão diferencial. O que significa lassidão diferencial? Quando uma pessoa se apropria de um assunto, mesmo que superficialmente, ela não se aprofundou naquele assunto, ela fica fadigada quando você toca e tenta explorar e ter uma conversa sobre aquele assunto, né? Então isso a gente vê muito nos jovens hoje. Ele chega na sala de aula, o professor vai falar sobre Revolução Francesa. Sim. Ele já viu falar no noticiário, ou leu alguma coisa superficialmente na internet, ele se sente fadigado, né? Ele não quer se aprofundar, ele acha, a qualquer momento que eu queira eu posso acessar e ter acesso a essa informação na internet, num livro, então não quero me aprofundar. Esse é um dos fatores que os professores até comentam, né? A vontade do aluno querer aprender sobre algo, né? Eles estão cada vez mais tendo contato com informações superficiais, como você mencionou, e às vezes tendo aquilo como verdade, não é, mas ele não quer mais discutir o assunto, porque a informação chega tão rapidamente que ele não quer mais se aprofundar nisso. Então é um desafio que a escola está enfrentando hoje, né? E é engraçado que esse termo, lassidão diferencial, foi citado na década de 70, né? Onde não existia, né, o autor McLuhan não tinha acesso a isso que a gente está vivenciando hoje, né? Claro. Ao acesso à informação de uma forma muito mais ágil, né, e veloz, que a internet está proporcionando. Eu acho que ele previa um pouco, mas não imaginava o quanto iria evoluir. Mas aí a grande diferença é a questão da amplitude da informação e a profundidade, né, que a pessoa absorve essa mesma informação. Bom, a gente já começou a falar sobre os desafios enfrentados no ensino, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar sobre as dificuldades dos professores, né, com esse novo contexto que eles estão experimentando. Hoje eu estou conversando aqui no programa Empreender Tecnologias com o professor mestre Anderson Bensal Indalécio, e daqui a pouquinho a gente volta para refletir um pouco mais sobre educar em um mundo nativo digital. O programa Empreender volta já.